te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco toda hora e espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia, glória te damos, Senhor. Amém. A paz do Senhor, amada igreja, amado irmão e irmã, sejam bem-vindos a mais um culto da série Falando de Deus. E hoje nós estaremos ministrando um novo culto com a série Liberdade, o tema Liberdade, episódio 4. E detalhe, é o primeiro culto do ano de 2023. Que Deus nos abençoe grandemente nesse ano que se inicia, a minha vida, a sua vida, a nossa família, para que seja um ano embaixo das mãos, das asas do Senhor. Se você perdeu algum dos cultos ou episódios passados, basta você acessar o canal do Ministério Folha em Branco no YouTube, assista e seja alimentado pela palavra de Deus em nome de Jesus Cristo. Eu quero fazer uma introdução aproveitando essa época festiva, né, de Natal, Ano Novo. Infelizmente, tanto o Natal como o Ano Novo caiu no fim de semana e acabou dificultando um pouco para alguns que gostam de viajar, porque não havia como se fazer uma emenda. Mas o que eu queria chamar a atenção, e é interessante a gente observar, esse momento em que a família se reúne
né, para comemorar o Natal, que é um momento muito gostoso de confraternização, de alegria, tem lá a troca de presentes e um detalhe muito importante, muita comelança, né? Que as mesas fartas, bonitas, com muita coisa gostosa e se come bem. Todo mundo acaba saindo um pouco do regime e entra um pouco acima do peso do ano seguinte. Mas em especial, pastor Arthur, eu amo muito estar com a minha família, com meus filhos, com a minha esposa, né, com os parentes, com meus irmãos, né, que eu tenho um carinho muito especial. E sempre é muito bom você estar com a família ao redor da mesa, se alegrando e comemorando nessa data que para o cristão é muitíssimo especial. Mas, infelizmente, essa prática tão saudável das famílias se reunirem com o objetivo de se alegrar, de comemorar essa data, ela vem perdendo um pouco o seu sentido, né, e vem se transformando em uma festa mais mundana do que uma festa cristã. Se você acessar as redes sociais, você vai constatar que isso realmente está acontecendo. Você vê lá agressões, violência, ofensas, bebedeiras e até morte. Famílias sendo dilaceradas pela completa ausência de Deus em suas vidas. O pecado nada mais é, meu irmão e minha irmã, do que a ausência de Deus. Deus não habita no meio do pecado. Deus não habita no meio da contenda. Deus não habita no meio da confusão. Você vê situações que parece que Satanás transforma o homem em verdadeiros animais, jogando para eles migalhas, para que eles, em vez de sorrirem, tenham nos olhos lágrimas. Ao invés de ter alegria, se tem a tristeza. Ao invés de ter comunhão, se tem a discórdia. Em vez de ter união, se tem a separação. E ao invés de ter a paz, se tem a contenda. Esse não é o espírito de um cristão e principalmente um espírito de comemorarmos o Natal. E essas cenas valem tanto para homens como para mulheres, que por sinal têm se destacado muito mais que os próprios homens. E quando se chega ao fundo do poço, lá no meio do lamaçal, até o pescoço, afundado na areia movediça, aí vem o pavor, aí vem o clamor, aí vem a busca do Senhor. Precisa chegar a esse ponto? Quando tudo lhe é tirado? Quando seus falsos amigos se afastam? Quando você vê a alegria sendo roubado? Quando uma tristeza profunda bate no seu interior? Aí que se clama ao Senhor? Deus não habita no meio da confusão, do pecado, da discórdia, do ódio, da violência, do desrespeito. Em minutos, nós destruímos nossas vidas e famílias e queremos que Deus seja o nosso funcionário para limpar a sujeira que fizemos. Inverte-se os papéis como se Deus fosse um empregado. Será que verdadeiramente sabemos o significado do Natal? Ou da palavra servo? Muitos acham que o verdadeiro sentido do Natal está em enfeites, ou nas luzes, ou nas compras, ou nas lindas árvores de Natal enfeitadas, ou sair para os shoppings decorados e tirar foto com o Papai Noel. Tudo isso é muito lindo, é muito salutar, mas nada de errado está nisso, mas não está aí o verdadeiro significado do Natal. Natal é uma palavra derivada do latim natalis, que significa nascimento. Nascimento do Salvador, nascimento de Jesus Cristo. No Natal, relembramos a vinda de Cristo, o nascimento do menino Jesus, a entrada de Deus na essência humana, o verbo que se fez carne, a manifestação de Deus em carne humana para que os homens pudessem compreendê-lo melhor. Este é o verdadeiro sentido do Natal para o cristão, que representa Deus vindo habitar entre os homens. João 1:29 diz, na parte B, eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, irmã, você como escolhido, como pilar da sua casa, não deixe o verdadeiro sentido do Natal se perder, mas seja referência para você e para a sua família. Relembrando
que nós estamos ali para agradecer a Deus por tudo que Ele vem fazer em nossas vidas. Então, para seguir a sequência do nosso tema liberdade, eu convido você, se possível, a abrir Mateus 1, do versículo 18 ao versículo 25. Mateus 1, do versículo 18 ao versículo 25. Essa introdução foi importante, porque é importante que se reflita se nós realmente estamos entendendo o sentido de estarmos festejando o aniversário de Cristo. Mas vamos lá, Mateus 1, 18 diz assim: Foi assim o nascimento de Cristo, Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor, em sonho, e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relação com ela enquanto ela não deu à luz ao filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Todos nós sabemos da história do nascimento de Cristo, vemos até teatrinhos acontecendo, peças teatrais, vemos presépios sendo montados, é tudo muito bonito, muito lindo. Mas o versículo 18, que acabamos de ler, e nós vamos entender o que Deus quer nos falar, Maria estava prometida em casamento para José. É importante entendermos a história do tempo de Jesus, em que nos relata que a mulher era como um objeto pertencente ao seu marido, assim como seus bens, edificações e demais posses legais. Então a mulher devia ao esposo total lealdade. Embora ela fosse obrigada a ser fiel no matrimônio, o marido não tinha esses mesmos deveres e obrigações matrimoniais. Era a lei da época. Além disso, o pretendente poderia até rejeitar a mulher por qualquer motivo. A mulher não poderia rejeitar o marido, mas ele poderia rejeitar a mulher, por qualquer motivo que fosse. Uma mulher que estava prometida ou envolvida em laços conjugais não podia jamais ser contemplada por outro homem, ou por ele ser abordada, mesmo que fosse por uma simples saudação. Isso era a regra, era a lei da época. Até na esfera espiritual, a mulher era considerada desigual na época de Jesus. Na vestimenta, no templo, ela tinha um local separado dos homens. Na rua, ela deveria caminhar distante dos homens, entre tantos outros distinções. Então, Jesus veio para mudar esses costumes, esses princípios, quebrar paradigmas. Jesus mantinha entre seus discípulos e seguidores diversas mulheres, entre elas Maria Madalena, que é vista com preconceitos pelos judeus da época, que a consideravam até como uma traidora pelos seus princípios, até foi julgada como uma prostituta. Então Jesus curava indistintamente, seja homem, seja mulher. Ele reintegrava na sociedade as mulheres excluídas. Ele perdoou a mulher adúltera, quando os judeus queriam apedrejá-la até a morte. E foi justamente esta mulher que testemunhou a ressurreição de Cristo. Então vamos lá, a parte B do versículo 18 diz assim: mas antes que se unisse, achou-se grávida do Espírito Santo. Maria. Então, de acordo com o texto sagrado, Maria não havia tido nenhuma relação sexual com José nem com ninguém. Mas ela estava grávida. Se José tivesse se casado e consumado a relação com Maria, isso é muito importante. Muitos poderiam dizer que o filho era de José e não um milagre de Deus. Então veja como Deus trabalha. Então era necessário que a vida de Cristo viesse através de um milagre. E a palavra nos relata que o Espírito Santo veio sobre Maria com o poder do Altíssimo, que a cobriu com a sua sombra e tocou no seu ventre. Porque para Deus nada é impossível.
Aí o versículo 19 diz assim que, por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Vamos tentar criar uma cena aqui imaginária. Você, um jovem, de repente está noivo. Nunca manteve relação sexual com a sua noiva, porque prometeu se manter puro até o casamento. E em um dos encontros com a sua noiva, você percebe que ela está diferente, está com enjoo. E quando você menos espera, ela diz que está grávida. O que acontece? Primeiro, você tem um tremendo susto. Você leva um tremendo susto. A primeira ideia que vem à sua cabeça é acabar com tudo. Não é capaz de perguntar para ela o que aconteceu. Imagina que ela está grávida de outro cara. E isso para você é inconcebível. E foi exatamente isso que aconteceu com José. Se você lê a história nas entrelinhas, ele era homem. Com certeza isso passou na cabeça de José. Como muitos, a primeira coisa que faria seria acabar com tudo. Mas a palavra diz que José era um homem justo, era um homem correto, era um homem íntegro, era um homem honesto, era um homem temente a Deus e não queria desonrar Maria. Então ele planejou anular o casamento secretamente. Ele não sabia até esse momento que a Maria estava grávida do Espírito Santo. Afinal de contas, não temos nenhum relato que José viveu algum tipo de milagre diferente antes disso. E Deus se antecipa, então, e fala com José para evitar que ele tomasse uma decisão precipitada, uma decisão equivocada. Quando José estava pensando na saída daquele impasse, o anjo lhe visita, em sonho. Às vezes é necessário, irmão, Deus fazer um milagre na nossa vida para nós não tomarmos uma decisão antecipada, precipitada, fora dos propósitos de Deus. Aí diz assim a palavra do Senhor, no versículo 20, parte B, o José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, o anjo dizendo para ele, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha a importância do que estava acontecendo. José e Maria foram premiados por Deus, escolhidos por Deus, entre tantos e milhares e milhões de pessoas para gerarem e para cuidarem do Filho do Altíssimo. E tudo isso, versículo 22, e tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Deus honra a sua palavra. Se Deus lhe falou alguma coisa, Deus vai honrar a tua palavra. Seja da boca de um profeta, seja em sonho, seja em qualquer situação. Versículo 23, e a virgem ficará grávida e dará luz a um filho. E lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Deus operou o milagre através de Maria e precisava também operar o milagre através da vida de José, assim como na sua vida. Deus formou a terra, o mar, os céus e tudo que neles há, e formou o homem à sua imagem e semelhança, e formou a mulher, porque ele viu que não era bom que o homem ficasse só, para que eles se unissem em matrimônio, para que se tornasse uma só carne. Então, desde o princípio, Deus agiu através do homem e da mulher, e não foi diferente na vida de José e Maria, assim como não é diferente na sua vida. É necessário um milagre na vida de ambos. É necessário um milagre na vida de sua e da sua esposa, ou de sua ou do seu esposo, para que eles entendessem que Deus estava no controle de todas as coisas e acontecimentos. Tem hora que nós precisamos que Deus intervenha em nossas vidas, para que nós possamos entender que é Deus que está no controle. E nada acontece por acaso. Para que se cumprisse a palavra de que traria àquela família e ao mundo a liberdade com o nascimento de Cristo. Hoje podemos desfrutar dessa liberdade que Cristo nos dá, porque José e Maria cumpriram e ouviram e obedeceram a Deus. Aí o versículo 24 diz assim, ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. Ele recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho e lhe pôs o nome de Jesus. Segundo o Evangelho, após acordar, José fez conforme o anjo do Senhor havia lhe ordenado, lhe mandado, e tomou Maria como esposa.
José precisou passar pelo sobrenatural para compreender o que estava acontecendo na sua vida. Nada diferente do que acontece conosco. Precisou ter um encontro direto com Deus. Precisou ouvir de forma clara, de forma audível a voz do Senhor. Ele precisou entrar na presença do Altíssimo para que seu coração fosse acalmado, para que seu coração fosse transformado. O que muda para a sua vida? O que muda para a minha vida? Acontece o mesmo. E em seguida, e o mais importante, é que José sabia que teve um encontro com o anjo de Deus. Nós temos que ter discernimento para reconhecer as coisas de Deus. Quando Deus fala conosco, quando Deus mostra em pequenos detalhes que Ele está no controle, que Ele está cuidando, que Ele está nos protegendo. Quantos livramentos Deus já não entregou na sua vida que você nem sabe. Livramentos de morte. Quanta sepultura Deus já não fechou na sua vida. Porque Deus nos ama, porque Deus nos guarda, porque estamos no propósito do Senhor. E José participou junto com Maria os 9 meses de gravidez dela. Você já imaginou, parou para pensar sobre isso? José e Maria, ela grávida, ele participando dessa gravidez, que nasceria o Salvador, o Messias. Provavelmente ela conseguia sentir o menino Jesus chutando a sua barriga, como hoje a gente vê nas grávidas. Foram privilegiados, escolhidos por Deus para serem os pais terrenos do Filho do Altíssimo. Sentaram na primeira fila para assistir o nascimento do Salvador. Vivenciaram um momento histórico e que nunca mais se repetiria. Que privilégio José e Maria tiveram. E muitos ainda duvidam, não acreditam, blasfemam. Alguns podem achar que isso é um conto de fada, ou que serve para montar um presépio para enfeitar no momento de Natal, ou uma história de livro como tantas outras que existem, esquecendo o verdadeiro sentido da vinda de Cristo, que se fez homem para nos libertar, para nos dar liberdade. Chega um momento, irmão, minha irmã, meu irmão, em nossas vidas, que nós temos que deixar de ser levados pelos critérios da razão. Nunca entendemos o significado dos milagres, dos sobrenaturais, dos acontecimentos e da existência de Deus. Temos que deixar o Espírito Santo falar em nossos corações. Para José, bastou um sonho, uma palavra pronunciada pelo anjo do Senhor, para que ele tomasse a decisão certa e assumisse o casamento com Maria. Então ouça atentamente a voz de Deus, para que você possa viver os milagres e as bênçãos do Altíssimo. Observe que José não questiona Maria, não questiona Deus. Ele não chega para Maria e pergunta se ela havia o traído. Ele não sai contando para todo mundo que a sua escolhida havia lhe traído ou havia agido de forma errada. Ele não difamou o nome de Maria. Ele não agiu com ímpios, mesmo sendo homem e com direitos na época. Ele agiu como homem de Deus. Ele obedeceu a Deus. Ele ouviu a Deus. Ele respeitou a vontade de Deus. Aí, por isso que diz lá na parte B dos versículos que nós lemos, não tenha medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Foi um milagre que aconteceu. E essas palavras tranquilizaram José, porque ele foi capaz de entender o mistério de Deus, o seu chamado. Nós temos que entender os mistérios de Deus em nossas vidas. Aceite o seu chamado e faça a vontade do Altíssimo. Obedeça à voz do Senhor. O filho não seria dele, concebido por ele, mas vinha do alto como bênção sobre sua vida. Deus o havia escolhido para ser um ajudador na grande obra que Deus tinha de salvação. Deus nos escolhe para operar seus milagres. Ele nos usa como instrumento da sua vontade. Ele nos usa para levar a sua palavra. Ele nos usa para profetizarmos. Ele nos usa para curarmos. Tudo em nome de Jesus, nascido por obra do Espírito Santo para salvar o mundo. E você tem esse privilégio de ser usado por Deus. Esse privilégio de ser um instrumento nas mãos de Deus. Por isso que vemos o inimigo tentando destruir a alegria das nossas famílias, da nossa vida. Com fraternização de natais que se transforma em uma guerra.
Natal que simboliza o nascimento de Cristo, que veio para pisar na cabeça da serpente. Por isso que alguns acontecimentos tentam atrapalhar nosso momento de alegria, de confraternização, de busca do Senhor em família. O diabo vem furioso para tentar acabar com tudo, porque ele sabe que a família cristã está festejando o nascimento do Salvador. E nós deixamos Satanás entrar na nossa tenda, e nós deixamos Satanás entrar na nossa vida, e nós deixamos Satanás corroer a nossa renda. A gente recebe e parece que tudo se transforma em pó. Entramos no ano endividados, roubados por Satanás. Planejamos uma linda ceia, um lindo momento que se transforma numa luta espiritual. Preparamos uma linda mesa e os convidados não aparecem. Ou planejamos uma linda viagem que não acontece. Quando estamos fora do propósito de Deus, nós somos vulneráveis às ações do diabo. Deus está falando conosco, assim como falou com José. O que ele fala através da sua palavra, que está sendo lida, que está sendo ministrada. Não tome decisões precipitadas. Apresente ao altar do Senhor. Retire de seus olhos o véu da indignação. O Senhor está no controle de tudo. Creia que você é um escolhido. Olhe para a sua família. Olhe para a sua esposa. Olhe para seus filhos. Veja que lindo presente Deus lhe deu. Que bênção o Senhor colocou em suas mãos. Assim como na mão de José e de Maria. Porque somos escolhidos para viver os milagres de Deus. Tiramos uma grande lição em relação à atitude de José. Relatado nessa passagem bíblica maravilhosa. Deus tinha um plano na vida de José e de Maria. Deus tem um plano na sua vida, da sua família, da sua casa. José deixou de lado o que parecia uma decepção e creu na palavra de Deus, e creu em Deus e recebeu Maria como sua esposa. O ato de obediência de José permitiu que todos nós fôssemos recompensados com a vinda de Cristo. Pare e pense no que Deus fala através dessa linda e maravilhosa palavra. Será que estamos precisando repensar algumas atitudes da nossa vida, com a nossa família? Como temos agido? Se temos verdadeiramente sido testemunhos vivos de Cristo? Se temos sido luz do mundo? Se temos sido sal da terra? Ou as pessoas olham para você e veem em você uma pessoa comum como todas as outras, que não tem nenhum tipo de diferencial, que não brilha, que não salga. Então comece a repensar nas suas atitudes, comece a repensar nas suas vidas. O porquê você festeja o Natal? Para encher a cara? Para comer? Ou para agradecer a Deus pela vinda de Cristo e pela salvação que Ele nos deu? Deus quer nos usar de forma milagrosa. A liberdade virá através das nossas vidas, para a vida da nossa casa, em nome de Jesus. E o impossível acontecerá na sua vida, porque você será usado como instrumentos nas mãos do Senhor. Então, irmão e irmã, afaste-se do pecado e obedeça à voz do Senhor. Não perca essa oportunidade que Deus nos coloca nas mãos, através do ensinamento vindo da sua palavra, da palavra revelada. Seja um vencedor e livre em Cristo Jesus. Fuja dos encantamentos do pecado e busque resposta no único Senhor e Deus de nossas vidas, o Cristo. E viva intensamente o amor do Senhor e seja feliz em nome de Jesus. Oremos ao Pai. Querido Deus, amado Senhor, te agradeço, Pai, por esta palavra, Senhor. Te agradeço, Pai amado, porque teus servos obedeceram a tua voz, José e Maria, Senhor, e foram usados por ti, Pai, para que o Salvador viesse ao mundo, Senhor, para que pudéssemos, Senhor, ter a liberdade e ter a comunhão contigo, Senhor. Perdoa nossos pecados. Obrigado pelo nascimento de Cristo, Pai. Esteja conosco nessa virada de ano, Senhor, e que tenhamos um 2023 abençoados, em obediência a ti, Pai, embaixo da tua graça, embaixo das tuas mãos, protegido pelo Altíssimo, Pai querido, e sejamos vencedores em Cristo Jesus, Pai. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, hoje e sempre. Amém e amém. Glória seja dada a ti, Senhor.
se quer.